Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre a gravitação efeito ilha, descrita aqui pelo professor Carlos Borges neste livro. Na verdade, o nome original dessa teoria é Teoria Cinética da Gravitação, foi apresentada na década de 20 e o Carlos Borges está ressuscitando ela por ser uma teoria muito interessante. Essa teoria, por um pouquinho de nada, não ganhou da relatividade, por um pouquinho de nada. Na verdade, tudo conspirou para a relatividade ganhar dessa teoria, mas essa teoria é muito mais interessante e hoje, com mais dados, a gente entende que essa teoria é muito mais completa, explica muito mais fenômenos do que a teoria da relatividade. Bom, além de ser mais simples. O que é essa gravitação efeito ilha? Basicamente, funciona da seguinte forma. Neste momento, neste instante, tanto aqui como aí onde você está, cada centímetro quadrado de todas as superfícies, incluindo o nosso corpo, cada centímetro quadrado é bombardeado por 5 milhões de neutrinos. O que são esses neutrinos? São partículas compostas basicamente por elétrons, viajando com uma velocidade da luz praticamente, e estão chegando aqui de todos os lados, vindo de cima, de um lado, do outro, de baixo, está completando todo esse espaço aqui. Bom, tem neutrinos que estão vindo de cima e tem neutrinos que estão atravessando a Terra e vindo de baixo. Os neutrinos que atravessam a Terra, eles são atenuados pela Terra, a qual absorve 0,6% da energia do neutrino. E os neutrinos que estão vindo de cima não são atenuados pela Terra, então, como resultante disso, a gente tem uma força sendo aplicada para baixo, certo? Os neutrinos de baixo põem menos força para cima e os neutrinos que vêm de cima põem mais força para baixo, então a resultante é para baixo. Se a gente tiver uma montanha, por exemplo, tem neutrinos vindo de todas as direções. Então, se a gente tiver uma montanha aqui e um objeto aqui, essa montanha aparentemente está atraindo o objeto, mas na verdade não é isso que acontece. Na gravitação efeito ilha, essa montanha está atenuando os neutrinos que estão vindo dessa direção, certo? Da mesma forma que esse pequeno objeto está atenuando um pouquinho os neutrinos que vão chegar na montanha. Bom, olhando para este objeto, o que acontece? A montanha está atenuando bastante a energia dos neutrinos que vêm nessa direção, enquanto que os neutrinos que vêm daqui estão empurrando o objeto para cá, e esses neutrinos que vêm da montanha, estão passando pela montanha e empurram menos o objeto para lá. Ou seja, como resultante, a gente vai ter uma força empurrando o objeto na direção da montanha. Como eu disse anteriormente, na física é muito mais fácil a gente entender forças de empurrão do que de puxão. E, neste caso, a gravidade é explicada por forças de empurrão. Tá? Fica muito mais simples. Bom, esse modelo não explica só a gravidade, não explica só o porquê a gente está aqui sendo empurrado para baixo. Explica outras coisas. Por exemplo, no modelo da relatividade do Einstein, o efeito gravitacional de dois objetos sempre se somam. Ou seja, durante um eclipse, a gente tem a força de gravidade do Sol, tá? Puxando a Terra para cima, e tem a força de gravidade da Lua puxando a Terra para cima, as duas forças alinhadas. Então, se a gente mede aqui na superfície, faz um experimento com o pêndulo de Foucault, o que a gente observa é que, na verdade, a força gravitacional desses dois astros não se somam exatamente, ou seja, a gente observa que a gente não está somando a força do Sol e a força da Lua para sentir aqui na Terra. Bom, com a gravitação efeito ilha, esse fenômeno, que não é explicado pela teoria da relatividade, é explicado perfeitamente. Ou seja, é um ponto positivo para a gravitação efeito ilha. Além disso, tem várias outras observações. Por exemplo, o Einstein, de certa forma, o que ele diz é o seguinte: se a gente quiser acelerar uma
partícula ou um objeto à velocidade da luz, né, a massa desse objeto aumenta de tal forma que não existe energia suficiente para empurrar esse objeto para que ele consiga ter uma velocidade maior do que a da luz. Dentro do conceito da gravitação por efeito Ilha, considerando os neutrinos, o que acontece é que você não consegue empurrar algo mais do que a velocidade da luz, não porque a massa aumenta e fica infinita. Não tem nada a ver. A gente não consegue empurrar mais do que a velocidade da luz porque os neutrinos têm a velocidade da luz. Ou seja, vamos supor, um corredor com uma bola na mão. A velocidade da bola é a velocidade do corredor. A gente não consegue fazer com que a bola corra mais do que o corredor, que nesse caso seriam os neutrinos. Bom, a gravitação por efeito Ilha explica várias coisas e muda o que a gente pensa sobre gravidade e sobre o interior da Terra. Por exemplo, até a questão da temperatura no interior da Terra, se este modelo estiver correto, a temperatura no interior da Terra não acontece por causa da radiação das rochas, e sim pela atenuação dos neutrinos, que acabam liberando calor no interior da Terra. Tem várias consequências interessantes, e eu vou discutir essas consequências e a relatividade no próximo vídeo. Bom, respondendo uma pergunta. Esse modelo, ele serve, por exemplo, para explicar o modelo que a gente usa de Terra no formato de uma esfera, uma bola molhada giratória? Sim, perfeitamente. E se a Terra fosse plana? Uma suposição, uma hipótese que vamos conversar. Esse modelo explicaria? Também daria para explicar sim. Esse modelo é interessante para vários casos e ele é bastante abrangente e tem muita coisa a ser discutida. E, bom, vamos deixar um pouco para o próximo vídeo. Muito obrigado.